Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vou tirar uma dúvida muito grande, tá? Tem muita gente aí que tá dentro dessa situação que nós vamos falar aqui de incapacidades que foram ocorridas através de doença e acidente dentro do trabalho, mas as pessoas não sabem que existe uma diferença entre um acidente dentro do trabalho, fora do trabalho, quais são os direitos, se tem algum privilégio, se o INSS pode ou não tomar certas atitudes, por exemplo, encaminhar para reabilitação profissional. Depois que sai da reabilitação, será que volta para a empresa? Se tiver uma alta, o que acontece? São dúvidas que nós vamos esclarecer aqui dentro desse conteúdo, tá? Então é muito importante. Quando nós falamos de doença e acidente dentro do ambiente de trabalho, muitas pessoas não sabem exatamente quais são os seus direitos garantidos no INSS. A realidade é que quando um segurado se afasta por motivo de saúde relacionado ao trabalho, existem benefícios que podem ajudar a garantir renda nesse período difícil. Olha lá. Será que o perito pode, dando alta, pode fazer o que ele faz com aquela pessoa que pediu lá um benefício? Como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, é importante entender que doenças ocupacionais, quanto acidentes de trabalho, são considerados pela lei como situações que podem gerar incapacidade para o trabalhador. Isso significa que se a pessoa não consegue exercer suas funções por causa disso, ela pode ter direito a um benefício previdenciário. Vocês ouviram o que eu falei? Ela pode ter direito, olha lá. Por isso que eu falo, assista os conteúdos, assista todo o vídeo. Tem gente que já acha, mas vai falar, isso aí eu já sei. Você não sabe não, INSS não é brinquedo, pessoal. Você pode achar que sabe. Mas tá na Constituição. E quem falou que esses caras cumprem a Constituição? Olha o que está acontecendo com a Constituição aí, no julgamento que nós estamos vendo aí. Quem acusa é o que prende, é o que julga, é o que ouve testemunha, é o que faz. Quer dizer, nós voltamos que à época dos xerifes, lá na cidade, né, naquele velho oeste no Silvio, tinha o xerife. O xerife acusava, prendia e julgava. É a mesma coisa no campo de futebol, né? O cara bate o lateral e ele vai lá e faz o gol de cabeça. É igualzinho. No caso de acidentes, tá? Não importa se aconteceu dentro da empresa ou no trajeto, que tem gente que não sabe. Pessoal, trajeto é aquele caminho que você faz todo dia para ir para tua casa ou que você vem para o trabalho. Tem gente que chega na balada, vai para o happy hour na sexta-feira, aí vai lá para o outro canto lá, que não é caminho da casa dele, se machuca lá, depois vem com um papo falando que foi acidente de trajeto. Não cola, tá? Porque lá no boletim lá vai estar escrito aonde foi. Aí, pô, a pessoa segue aquele caminho todo dia, vai para o happy hour, é acidente de trajeto? E outra, a pessoa mora 1 hora do trabalho, sai do trabalho às 6 da tarde, às 7 horas está em casa. É meia-noite, o cara no boteco lá, no happy hour, no oba-oba, e ainda tem a cara de pau de falar que foi acidente de trajeto. Pô, vamos se ligar, minha gente. O brasileiro é terrível, né, pessoal? A gente é terrível. Eu me quadro também, né? A gente assim fala, mas se der para tirar uma vantagenzinha, a gente tira, né? É terrível, cara. É terrível. Eu dou risada, viu? Porque, olha... Vamos lá. O caso de acidente de trajeto, tá? Na atividade externa ou a serviço da empresa. Aí é outra história. Você saiu, por exemplo, do trabalho e você presta serviço em empresas fora, né? Tem isso, muitas vezes quem é prestador de serviço, né? O cara sai do trabalho e ele vai lá na outra empresa. Não é caminho de casa, não é trajeto de casa. Mas ele está a serviço da empresa. Aí é acidente de trajeto. Entendeu? Aí é acidente de trajeto. Agora o happy hour não é acidente de trajeto. Tá bom? Todos esses cenários, né, eles podem ser considerados acidente de trabalho. Já a doença relacionada ao ambiente laboral, as chamadas doenças ocupacionais, como por exemplo problemas na coluna, esforço repetitivo, doenças respiratórias causadas por exposição por produtos químicos. Quando o segurado se afasta por mais de 15 dias, ele deve procurar o INSS solicitar o auxílio de incapacidade temporária, tá? Que antes era chamado auxílio-doença. Nossa, essa mudança de nome fez com que tivesse uma mudança. Nossa, que coisa. Como tem gente inteligente aqui, né? Vamos mudar o nome de auxílio-doença para incapacidade temporária. Demoraram uma semana para fazer isso. E um bando de sem vergonha sentado numa mesa, comendo, bebendo do bom e do melhor, para mudar o nome.
Esse benefício serve justamente para substituir a renda, né? Só quem não sabe disso é o INSS, tá? Que o trabalhador está 15 dias afastado, ele não tem condição de retornar ao trabalho e o INSS diz que ele ainda está bom para trabalhar. O único que não sabe disso é o INSS. Se a incapacidade for causada por acidente de trabalho, o benefício de incapacidade, ele é acidentário. Gravem bem isso, tá? Gravem bem isso. A grande diferença com relação ao benefício comum é que, nesse caso, o segurado tem algumas proteções extras, como garantia de estabilidade no emprego de 12 meses, quando retorna. Olha aí, ó. Já nos 15 primeiros dias de afastamento, quem paga o salário é a própria empresa. Só depois desse período é que o INSS ele assume o pagamento, tá? Desde que a perícia, né, aquela maravilhosa perícia, confirme a necessidade do afastamento. Outro ponto importante é a CAT, pessoal. Muitas empresas dão uma despertinho, porque a empresa sabe da responsabilidade, tá? Quando o acidente, a doença foi causada devido à falta de equipamento, devido a problemas de estrutura, a exposição contínua de segurados. Então a empresa sabe da responsabilidade que tem. Então muitas vezes a empresa manda para o INSS sem a CAT. E lá no INSS os caras colocam como se fosse um auxílio-doença previdenciário. Como se fosse uma doença que você adquiriu que não tem nada a ver com o trabalho, ou um acidente que não tem nada a ver com o trabalho. Eles também dão um jeitinho deles, tá? E aí tira responsabilidades da empresa. Então, muito segurado que não sabe disso, né, que tem um comunicado de acidente de trabalho, vai para o INSS, entra como se fosse previdenciário e perde garantias. E as empresas não se responsabilizam, né? Tem tudo isso. Esse documento ele deve ser emitido pela empresa quando acontece o acidente ou quando é diagnosticada uma doença ocupacional. Caso a empresa não faça, o próprio trabalhador, sindicato ou até mesmo um médico podem abrir a CAT. A abertura da CAT é fundamental porque formaliza o vínculo entre o problema de saúde e o trabalho. Isso pode ser decisivo na hora de o INSS reconhecer um direito a um benefício acidentário, que é mais vantajoso em muitos aspectos. Em alguns casos, infelizmente, a incapacidade pode ser permanente, quer dizer, definitiva. Nesse cenário, se a perícia concluir que ele não pode mais assegurar de exercer a sua atividade ou qualquer outra, pode aposentar por invalidez, tá? Agora, a dúvida lá, né? E aí, aposenta com 60% nessa condição? Que nem aconteceu depois da reforma da Previdência, que inclusive eu falei em vídeo esses dias, né? Foi eu sou daquele jeito, eu vou pelo certo. Isso que fizeram com o aposentado por invalidez na reforma da Previdência é uma puta de uma sacanagem. Uma semana antes da reforma da Previdência, você se aposentava com 100% do que você ganhava. Promulgou a reforma da Previdência, no dia seguinte você se aposenta com 60%. Isso é sacanagem. E ó, é no governo do Bozo. E eu tô falando aqui, eu vou pelo certo. Foi sacanagem. Porque não pode. O que é? Questão de dias. A pessoa perde 40%, a pessoa já não consegue se manter com 100%, vai se manter com 60%. Isso foi sacanagem, foi pisada na bola grave que foi dada. Tá? E isso tem que ser considerado inconstitucional. Está no Supremo Tribunal Federal, mas eles estão preocupados em prender velhinho, prender gente com batom, prender inocente, forjar provas, prender gente que fala na rede social, quem conversa no WhatsApp. Eles não têm tempo para ficar olhando esse tipo de coisa, tá? Mas está lá para ser julgado. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa não tem mais condições de exercer, aposenta. Agora, como eu falei, quando é acidentário, quer dizer, ocorreu dentro do trabalho a doença ou o acidente, a pessoa não tem perda. Ela se aposenta como 100%, olha aí. A média de 100% das contribuições. Tá, pessoal? Das contribuições. Olha aí, muita gente não sabe disso. Entendeu? Também pode acontecer o trabalhador não ficar totalmente incapacitado, mas ele precisa se afastar para recuperar-se, por exemplo, de uma sequela, ou vai ter uma capacidade para o trabalho com retorno aí nas suas atividades, mas com a sua capacidade reduzida. Nessa situação também existe o direito ao auxílio acidente, que funciona como uma indenização mensal. Olha aí, viu? E eu também já fiz vídeo com relação a isso. Sabe qual é o valor do auxílio acidente, pessoal? Metade do que você recebia de auxílio doença. E você volta para a empresa, volta a trabalhar,
volta a receber o seu salário mais a metade que o INSS vai te pagar. Entendeu? E quando isso cessa? Só quando você se aposentar ou morrer. E tem gente que tem direito a receber o auxílio do acidente, mas nem sabe que existe porque não tem paciência de assistir um vídeo de 15 minutos. Né? Ele fica na televisão sendo enganado por Jornal Nacional, por Jornal da Band, por Jornal da Record, essas mídia lixo, essas emissoras de pilantras que recebem o nosso dinheiro para ficar mentindo, manipulando, enganando. Aí fica plantado assistindo BBB, assistindo novela, assistindo essas porcarias de programa de sem vergonha nessas televisão, mas ele não assiste um vídeo de 15 minutos que vai trazer benefícios para ele, que vai dar conhecimento para ele exigir os direitos. Aí ele não tem paciência. Cada um sabe onde aperta o seu calo, pessoal. Eu não estou reclamando de você que assiste um minuto de vídeo e sai, não. O problema é seu. Só não vem aqui me encher o saco depois. Ficar querendo saber telefone, querendo saber o que eu faço, pelo amor de Deus. Entendeu? Ou você está decidido em manter o seu benefício, ou então eu não posso fazer nada, eu não sou milagreiro. Entendeu? Eu trago conhecimento aqui, tem que ser o mais honesto possível com vocês, trazer as coisas que realmente vocês têm que ter conhecimento para não entrar em armadilha. Agora, se a pessoa mesmo não está preocupada com isso, eu vou perder noite de sono, não vou nada. Oxe, eu tenho meus problemas. E olha, quando eu tenho meu problema, eu vou, pesquiso, vou atrás, assisto o vídeo, procuro saber, faço leitura, porque eu quero resolver meu problema. Eu não fico perdendo tempo em ser enganado e manipulado por televisão, não. E não faço parte de fã-clube de ladrão, de safado, não, viu? Vale lembrar que o benefício de incapacidade ele não é automático, tá, pessoal? É preciso agendar uma perícia, ter laudos, exames, documentos, aquele feijão com arroz, né? Tudo atualizado. Quanto mais detalhado forem os laudos, a documentação, maior a chance do reconhecimento. Não é porque é acidente de trabalho que reconhece, não. O INSS, muitas vezes, não tem nada. E aí? Muita gente desconhece que o acidente de trabalho também pode gerar indenização na esfera trabalhista. Caso fique comprovado que a empresa teve culpa, negligência, falta de equipamento de proteção, condição insegura, carga horária excessiva, tudo isso dá direito à indenização. Ah, mas pode mandar embora enquanto está o processo? Não. Depois do processo você tem estabilidade, aí é outra história. Tá? Mas não é assim, não. Então com o processo a empresa já te manda. Não. E você volta a trabalhar, você tem estabilidade do emprego, mesmo com o processo na empresa. O tempo que você vai ficar afastado recebendo também conta como tempo de contribuição para aposentadoria. Olha aí, ó. Desde que você volte a trabalhar, né? Tem aquela contribuição que é intermitente. Você, por exemplo, você vem contribuindo, trabalhando, aí você tem um acidente, você se afastou. Para esse tempo que você ficou afastado entrar no CNIS como tempo de contribuição, você tem que voltar a contribuir. É intercalado, né, que chama. É necessário voltar a contribuir, porque senão não vai aparecer lá no CNIS, tá? Isso ajuda você, por exemplo, esse tempo de afastamento a entrar para aposentadoria, porque senão, quem ficou 10 anos afastado aí e volta a trabalhar, vai ter que ficar como? Vai ter que trabalhar mais 10 anos? Foi 10 anos para ele, não pode? Para evitar esse tipo de problema, pessoal, é ficar de olho, tá? Como eu falei, as empresas não dão ponto sem nó. Se você não sabe da CAT e não prestar atenção, os caras vão te enrolar. Acidente, doença, dentro de empresa é acidentário. Em dia de folga, dia de lazer, dentro da tua casa é previdenciário. Os direitos não são iguais. Presta bastante atenção, tá bom? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que o vídeo tenha sido elucidado, tirado dúvidas, mostrado para vocês atualizações. Fiquem atentos, INSS não é para amadores, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que assim você não perde nenhum conteúdo, tá legal? E vocês estão sempre me acompanhando, me incentivando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre. Paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. Que Deus esteja presente nas nossas vidas, nos abençoando, nos guiando, nos dando, sabe, inteligência para seguir os melhores caminhos e fazer sempre as melhores escolhas. Tudo isso eu desejo em dobro a todos vocês, tá? Vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.